Boa noite, pessoal. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2021. Nós seguimos com os nossos evangelhos semanais, né? Estamos com as portas ainda fechadas, mas seguimos trabalhando da forma como podemos. Eu trouxe aqui um convidado muito especial, que é o Edilson Júnior. Boa noite, Lu. Obrigado pelo convite. Dá boa noite para o pessoal do Naufé. Boa noite, pessoal do Naufé. Saudade de todos. Ai, gente, a gente está com tanta saudade de sentar no salão, de conversar. Mas, por enquanto, é eu e o Ju aqui, né, Ju, hoje? Nós, Lu, estamos juntos. A gente está bem distante, nós estamos bem distantes um do outro, né? Mas estamos juntos. Sim. Toda semana eu convido alguém, né, para dividir o evangelho comigo. E quando eu não consigo me organizar, eu pego o Júnior. Então, eu convidei o Ju há 15 minutos, tá, gente? Falei, Ju, vamos gravar o evangelho. Aí ele foi, deu uma arrumada, tal, né, Ju? Tô bonito, não tô? Ó. Tá arrumadinho. Então, hoje, nós falaremos sobre o capítulo 5. O capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. E o nosso tema da noite é Bem e Mal Sofrer. É o item 18, uma mensagem de Lacordaire. Ju, eu quero saber, você está sofrendo aí na sua vida? Se eu estou sofrendo na minha vida, Lu? Tem sofrimento? Minha vida está muito difícil, é muito difícil. Não é fácil, não, gente. Não é fácil. Não é fácil, não. Todo mundo sabe quem é casado, né? O pessoal sabe quem é casado, como que é a vida, né? Não é fácil, não. Não é uma vida fácil, não. Os solteiros têm uma vida boa, é isso? Não, sofrer tem outro tipo de dificuldades, Lu. E você está sofrendo... Cada um tem um sofrimento, Lu. E você vem sofrendo bem ou mal? Venho sofrendo bem. Graças a Deus, venho sofrendo bem. É um sofrimento bom, né? É o livre-arbítrio, é o negócio do livre-arbítrio, sabe? Esse negócio do livre-arbítrio depois do casamento, para mim, não entra assim. A única coisa que eu discordo da doutrina espírita é isso. Livre-arbítrio depois do casamento. Então, a gente acaba sofrendo um pouco por causa disso. Mas vida que segue, vida que segue. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A cara do sofredor, gente. Dá uma olhada. Então, vamos lá. Vamos ver o que o Evangelho nos diz sobre esse assunto, bem e mal sofrer. Ju, eu vou começar a leitura, tá? Tá bom. Quer que eu faça a prece inicial ou você faz? Pode ser. Eu não costumo fazer, não. Mas já que você quer fazer, pode fazer. Não, você que manda. Gente, é assim, ó. Quando a Lu tem um convidado especial, aquelas coisas assim, ela combina o jogo, ela fala, não sei o quê, explica como que vai ser, a entrada, quem vai comentar, o parágrafo, um monte de coisa. Quando é comigo, é assim, Júnior, senta aí, vamos. Eu vou, mas, né, aí eu penso que, mas tudo bem, Lu. Eu vou chegar nesse nível. Então, deixa que eu faça a prece inicial. Não, eu faço. Não, você faz a final. Tá bom. Então, tá bom. Não discute, já falei. Eu estava brincando, falei, quem manda aqui no esquema sou eu. Mas ele quer fazer tudo ao contrário, entendeu? E eu tenho que ficar explicando se ele já gravou 20 evangelhos desses comigo, né? Bom, mas vamos lá. Vamos rezar, né, Ju? Vamos rezar, vamos colocar aqui, vamos equilibrar aqui o ambiente. Então, deixa que eu rezo. Tá bom. Nós vamos, então, agradecer a Deus. Muito obrigada, Senhor, pela vida. Muito obrigada pelos desafios. Muito obrigada por todo o suporte que o Senhor nos dá, né? Todos os recursos que precisamos para viver bem,
para cumprir o nosso projeto nesta vida. Obrigada, Senhor. Nesse momento, nós nos conectamos aos nossos amigos espirituais, trabalhadores do Naufé, nossos companheiros que diariamente nos ajudam nas tarefas da casa, seja nas palestras, na reunião mediúnica, na atividade com as crianças. Queridos irmãos, estejam conosco, nos iluminando, nos envolvendo, que aquela paz que nós sentimos nas paredes lá no Salão do Naufé, nós possamos sentir por alguns momentos, que essa companhia luminosa se faça nos nossos lares. Querido Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. A mensagem do Evangelho começa assim. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Quer começar, Ju? Eu quero, Lu. O texto fala de bem sofrer e mal sofrer, né? É o título aí desse nosso capítulo aí que a gente está estudando, né? Que está dentro do Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, né? Quando ele diz aqui, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele já inicia aqui que ele não se refere simplesmente aos sofredores em geral. Ele coloca aqui logo no início que todos que estão aqui nesse nosso planeta Terra, que é o mundo atualmente de provas e expiações, ele já coloca a situação que todos nós sofremos. Sim. Sejamos pobres, sejamos ricos, seja aqueles que não têm um lar, seja aqueles que têm um trono, né? Do rei ao servo, todos nós temos sofrimentos, temos alegria, né? Então, aqui, ele está falando especificamente do sofrimento. Então, não é somente o sofrer que vai trazer, que vai ter esse reino, né? É a forma como nós passamos pelo sofrimento, passamos pelas dificuldades, passamos pelas coisas que acontecem na nossa vida que às vezes nos deixam para baixo, nos deixam aflitos, né? E aqui ele vai colocando alguns pontos disso, né? Ele fala que quando existe uma dificuldade, né, Deus não coloca uma dificuldade maior daquilo que você pode suportar. Então, às vezes, a gente acha que o que nós estamos sofrendo é o pior dos mundos, não é? É a pior das situações. Aqui ele mostra para a gente essa
ele fala, né, de ter a coragem de enfrentar os problemas, de não ter o desânimo, né, que são coisas que nos puxam para baixo. Então, a forma como nós vamos passar por essas dificuldades é que vão nos impulsionar, e aqui ele fala, Lu, de uma recompensa, que nós teremos uma recompensa no reino dos céus, como ele está prometendo aqui, porque deles é o reino dos céus, né? Mas não é qualquer um que vai ter isso. Não é porque eu fui aquele cara que sofreu, mas eu não tive a hombridez, vamos dizer assim, né, do sofrer, né? Por isso que ele fala, aquele que sofre com coragem de enfrentar o problema, de não desanimar, de chegar assim e não ficar só bonitinho, né? Às vezes, não é ficar só bonitinho, às vezes você tem que ir lá, soltar, não adianta ficar fazendo só prece, né? Preces e preces, Deus me ajuda, Deus... Não, Deus quer que a gente coloque a mão na massa, que a gente vá em frente os problemas. Não adianta ficar só bonitinho, domadinho, só rezando. Não dá. Né? Ele quer mais a gente, né? Ele quer que a gente se liberte, que a gente fique à vontade para viver esta vida, né? Vai ter dificuldades? Sim, teremos dificuldades, sim, porque como ele disse aqui no início, esse nosso mundo, todo mundo sofre, né? Então é o primeiro, essa coisa que ele traz para a gente, trazendo essa força que ele nos dá. Né? E aqui eu achei interessante, Lu, eu achei aqui, ele colocou assim, ó, que aquela parte do que ele fala, que ele não vai dar, onde está aqui, ó? O fardo é proporcional às forças? Não, aqui, Deus vos nega consolações se não tiver coragem. Que estranho isso, né? Deus negando alguma coisa para a gente. É forte isso aqui. É difícil você encontrar assim, um texto do Evangelho falando que Deus vai negar alguma coisa para a gente. Deus está sempre aberto para nós, né? Mas não. Aqui ele fala, ó, você vai ficar aí esmilinguido aí, você não vai ter coragem de enfrentar os seus problemas? Eu vou te consolar para quê, então? Vou te mandar aí os meus anjos guardiões para te ajudar para quê? Né? Às vezes a gente precisa de uns empurrões na vida, né, Lu? Eu acho que que nem você brincou no início, né? Minha vida é sofrida, porque às vezes eu quero ficar quieto no meu canto, né? Eu quero ficar quietinho no meu canto, aí vem aquelas pessoas te empurrando. Vai, meu filho, se você não vai em 2 dias, vai em 10 minutos. Se prepara e vai. Não é assim, Lu? Então, é o que ele fala. Deus vai te dar coragem, né? Aceite essa coragem. Às vezes, aceite esses pequenos desafios que às vezes te dá, para que coisas melhores venham à frente, para que Deus não te negue esta consolação. Isso mesmo. O Evangelho falou bem assim, né, gente? Que poucos sofrem bem. Todo mundo sofre, mas poucos sofrem bem. E que poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. A gente, quando encarna, a gente esquece, né? A gente esquece o nosso projeto dessa vida, a gente esquece o que a gente veio fazer, né? Fica tudo lá, tá tudo lá, né? Os nossos planos, eles estão armazenados na nossa consciência, mas a gente se perde e a gente esquece que na Terra o espírito se matricula para aprender, né? Para realizar. E aí a gente muitas vezes se perde, né, nesse processo. E aí quando vem os problemas, né, a gente reclama, a gente desanima, a gente desiste, né? Tava lá fazendo, só que aí, sei lá, perdi o emprego. Por causa que eu perdi o emprego, eu não vou mais, né, persistir no trabalho do bem. Apareceu uma doença, perdi alguém que eu amo, né? Tudo isso acontece com todo mundo. Só que a gente precisa superar essas situações, né? Mostrar a nossa força,
que todos nós somos muito fortes, né? Às vezes a gente não sabe disso. Às vezes vem um problema e a gente desmorona, né? Eu vivo falando, né? Tem gente que vive uma vida muito difícil com força e com resignação, e tem gente que a qualquer problema tá, né, desabando. Essa coragem, né? Essa força moral de encontrar soluções para os problemas, né? Não dá de um jeito, dá de outro, né, Ju? A gente Com precisa certeza. dessa flexibilidade. Sim. Lu, eu lembro que na época que eu frequentava a mocidade, né, faz uns 3, 4 anos atrás, né, eu estava passando em frente da assistência social e aí o seu Jader me chamou, né, para ajudar ali a montar umas cestas de alimentos, né, e estava a esposa dele também, a Janete, e aí a gente começou a conversar, né, e eu não sei por que surgiu o assunto, mas ele disse para mim uma vez, ele disse assim, né? Júnior, teve uma vez que veio um rapaz e estava tão cabisbaixo, tão para baixo, sofrendo com algumas coisas que aconteceram na vida dele. Ele é um rapaz novo e sofrendo, mas assim, família bem estabelecida, estudava, tinha o que comer, vivia, acho que o rapaz de sociedade de classe média e tal. Só que ele vivia mal, triste, melancólico, sofrendo com coisas que ele não sabia. Até que um dia que o seu Jader o convidou para trabalhar na assistência social, né? E o rapaz falou, mas o que eu vou fazer aí? Não sei o que. Vem me ajudar, né? E aí ele pegou esse rapaz e começou a fazer a visita nas casas, né, das pessoas, para fazer aquela entrevista para receber a cesta básica, né? Passado um mês, o rapaz ele mudou completamente o comportamento, a forma como ele via as coisas. Eu falei assim, mas por que, seu Jader, ele mudou? Ele falou, ele está mais alegre, ele está mais preocupado, né? Ele está muito preocupado com algumas coisas. Eu falei, mas preocupado com o quê? É assim, Júnior, mudou a preocupação dele. Ele percebeu que os problemas que ele tinha eram tão pequenos, mas tão, né, insignificantes perante a dificuldade que o seu semelhante, né, estava vivendo, e dentro da dificuldade do outro, ele percebeu que a dificuldade dele era menor e ele tinha condições de auxiliar aquelas pessoas de alguma forma, né? Então, muitas vezes, o trabalho nos ajuda a sair dessas situações que você colocou agora há pouco, né? Seja a perda, como você falou, de um ente querido, né? Um amor, um desgosto, alguma coisa que aconteceu, às vezes esses trabalhos, ou o trabalho do dia a dia mesmo, nos fortalece, nos ajuda, nos dá a coragem, que ele está falando aqui, de enfrentar os nossos problemas e perceber que, às vezes, os nossos problemas não são problemas, né? Então, às vezes, a gente sofre por pouco, sofre por poucas coisas que, às vezes, acaba nos fazendo mal, né? Então, às vezes, o trabalho nos ajuda, né? Às vezes você que me falou uma vez, né? O trabalho é remédio, né? Sim, Ju. Mas eu fico pensando, Ju, assim, nos problemas grandes, sabe? Porque, assim, o que você falou agora, às vezes é falta de entendimento, né? É um pouco de falta de gratidão pelo que nós temos, né? A gente está sempre de olho no mais, né? A gente quer mais conforto, a gente quer, né, várias, sei lá, várias bolsas, vários sapatos. A gente, às vezes, perde a paz por bobagens, né? E, às vezes, a gente não dá valor ao que nós temos, né? Aí, quando a gente vê o irmão vivendo com, né, com R$100 por mês, né? Sei lá, menos que isso, a gente fala como que vive, né? Mas eu fico pensando no sofrimento, sabe? De quando você tem aquela notícia que parte o seu coração, né? Imagina, você ter a notícia de um câncer, né? Em você ou em alguém da sua família, né?
é nessa hora, né, Ju? É nessa hora que a fé dá uma balançada, né? Que você, né, chega para Deus e fala: "Ô Deus, sério mesmo?", né? Você dá uma brigada com ele, né? E passa um tempo com as relações estremecidas, né? É complicado, né? A vida tem hora que a vida é muito difícil. Sim, mas Lu, por isso que é importante o estudo do Evangelho, né? Eu não estou dizendo que é a única solução, não é isso, né? Não me entendam mal. Não é religião, não é isso, né? Mas pelo menos é uma forma que a gente tem de se apegar a alguma coisa, da gente voltar um pouquinho para refletir sobre essas situações, para quando acontecer essas coisas, a gente está mais preparado, Sim, né? A gente poder se lembrar que eu posso recorrer a Deus nessas situações através das nossas preces. Ele fala que não adianta você ficar fazendo somente prece, que não vai solucionar o problema, né? sim. É um alento, é um conforto. Eu acho que quando a gente faz esse estudo que você proporcionei com a gente, nos convidando a ter esse momento de bate-papo, esse momento de reflexão, é um pouco disso, né? A gente está tão dentro do dia a dia, tanto dentro dos problemas, dentro desses problemas que você coloca agora, a gente vive aqui num momento de pandemia, né? Quase 230 mil pessoas mortas, E são desencarnadas. mães, né, Ju? São mães, Oi? essas São, pessoas, são são filhos, mães, são né? filhos, São né? pais. Então, se tem 230 mil mortos, quantas pessoas vivendo luto nesse momento, né? E sofrendo, Uhum. muitas vezes, sem esperar, né? De uma hora para outra. Logo depois acontece. É, e aí eu vou, como você falou, vou me revoltar com Deus, vou estremecer minhas relações com Deus. Às vezes estremece mesmo, né? A gente quer botar para fora, a gente quer, né? Porque às vezes não adianta também ficar só preso aqui dentro, né? E fala, pô, Deus, por quê, né? Mas chega a hora que a gente baixa a bola e percebe que faz parte do processo da vida, né? É que ele está falando aqui, esse sofrimento é para todos, né? Sim. Cabe a nós aí passar de uma forma tirando nota 10 dessas situações. É Pode ser difícil. 9, pode ser 8, né? Até um 7 tá Olha, bom. se eu tirar um 5,5, eu já estou feliz, viu? Porra, se eu tirar um 5,5, Vamos ler mais um parágrafo? vamos. Pode ler, por favor. Agora eu que leio? Tá É. bom. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros em um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Aqui ele está fazendo uma comparação, né? Que o soldado, ele não quer ficar lá, né? No acampamento de boa, né? Ele vai, a sua bravura, né? A sua estratégia, o seu comprometimento, ele só é provado na hora que ele vai à luta. Então ele está falando, seja como soldado, né? Queira a luta.
né? A gente, né? Falando assim por mim, a gente quer mais é o repouso, né? A gente quer o sossego, né? A gente tem essa tendência, né, de arranjar uma sombra, uma água fresca, né? E achar que tá tudo bem. Só que a vida na Terra é escola, gente. A gente está aqui para realizar. Ó, o Júnior está até se escondendo porque ele não quer ouvir. A gente está aqui para realizar. Olha só, quanta coisa a gente tem para fazer, né? A gente tem a família para cuidar, né? A gente pode estender esse cuidado, né, para a comunidade. A gente tem um compromisso quando a gente vem para a Terra, né? A gente fala assim, ó, tô indo lá para voltar melhor, né? Eu vou para lá para aprender, como o aluno vai para a escola, né? Para aprender, para adquirir conhecimento. O espírito retorna ao planetinha azul com esse objetivo, né? De ter mais conhecimento, de ter mais virtudes, né? De construir em si esse espírito novo, forte e luminoso. E aí, né? Ele fala: queira ir para a luta, né? Queira que os desafios apareçam, né? E o desafio pode ser de todo tipo, né? Pode ser na convivência, né? Às vezes a gente se as relações, né, com as pessoas não são fáceis, né? E é aquilo, eu sempre falo que quando a gente realiza coisas, a gente está à mercê de críticas, né, Ju? Né? Quando a gente faz coisas, as pessoas falam, né? Mas e quem não faz, né? Então, assim, o importante é a gente fazer, né? Esse evangelho, por exemplo, a gente pode aqui, de repente, né? Tem tanta gente boa falando sobre espiritismo, o que eu e o Júnior tem para falar, né, Ju? Mas Verdade, Lu. né, a gente pode pensar, Divaldo fala de espiritismo, Haroldo fala, o que Luciana e Júnior tem para falar? Mas isso é muito mais para nós do que para quem ouve, né, Ju? Com certeza. Eu estava até brincando com a Lu antes de começar o Evangelho, na hora que eu li o texto, eu falei, Lu, esse texto, não tem outro que você pode mostrar para mim? Que vai ter que ser esse aqui. Quando eu li esse trecho, eu falo para a Lu, Lu, me deixa aqui em berço esplêndido, me deixa quietinho aqui no meu canto. Mas não, a Luciana está sempre me empurrando, né? Fazendo, não, vamos, meu filho, você veio para cá para quê? Para ficar aí? Não, vamos à luta, né? Vamos fazer alguma coisa. Na vida acontecem essas situações que se passam nas nossas vidas, às vezes é para nos colocar em movimento, para tirar a gente da zona de conforto, né? Muitas pessoas estão preparadas para a batalha, né? Vou falar igual a Malu do Fé, né? Estão preparados para a batalha, entre aspas, e não sabem que estão preparadas. E elas estão preparadas, mas não sabem. E às vezes a vida dá uma sacudida, né? Dá um chacalhão, e ela vai lá e bota à prova aquilo que elas já aprenderam, aquilo que já está enraizado dentro dela, para o dia a dia. É igual o que ele colocou aqui do militar, ele se prepara, ele vai lá, ele faz os exercícios, faz os treinamentos, faz tudo. E aí depois ele quer ficar deitado na rede? Não, ele quer ir à luta. E não é só a luta da batalha sangrenta que me fala. Existem várias lutas que o soldado pode fazer, né? A gente vê aí, como os soldados brasileiros principalmente, né? Quantas coisas boas eles fazem, né? Não só nas comunidades, né? Mas em vários lugares a atuação do Exército, das Forças Aéreas Brasileiras é bacana, né? É muito legal. E nós temos que ter em mente, será que nós somos, então, soldados de Deus? Com certeza, Ju. E Será? a batalha,
é do bem contra o mal. A batalha é do opressor contra o oprimido, né? Qual é o nosso lado? Né? Nós estamos do lado do bem? Nós estamos do lado do opressor ou do oprimido? Né? A gente está vendo essa semana o padre Júlio Lancelotti quebrando pedra embaixo do viaduto. Eu ia falar isso. Né? Eu ia falar isso. Então, mas eu posso falar? Pode. Eu falei primeiro, hein? Você está me clonando, né? Você está me semana, a prefeitura, né, para quem não viu, instalou umas pedras embaixo do viaduto para que os moradores de rua não dormissem embaixo do viaduto. O padre Júlio Lancelotti, no alto dos seus 70 anos, eu acho, né, já idoso, tá lá com uma marreta na mão, quebrando pedra, né? Por quê? Porque ele fala assim: eu estou do lado do oprimido, eu estou do lado do fraco, eu nunca estarei do lado de quem maltrata, de quem oprime. O opressor. Exatamente, né? Então, a gente é soldadinho, né? Padre Júlio é comandante, mas a gente pode sim e deve fazer a nossa parte. Sim, nós assistimos, você me apresentou uma palestra dele uma vez, uma entrevista que ele deu, acho que com um pastor, um rapaz novo que é pastor. Foi muito bacana, foi um bate-papo que os dois tiveram, assim, que mexe com a gente, né? A forma como ele colocou, né? Ele fala, se Jesus estivesse aqui, qual seria a posição de Jesus com relação a essas pessoas que estão orando na rua, né? Eu jamais ficarei do lado do opressor. Exatamente. Ele falou com essas palavras, e falou, filho, né? Eu vou ficar do lado dos trans, né? Eu vou ficar do lado dos famintos, né? Eu vou ficar do lado do morador de rua. Gente, tá brincando com a Lu, né? A foto que ele está lá com a marreta na mão, dá a impressão que aqueles cara do futuro, sabe? Eu faço o contraste do passado. Imagina Jesus lá no passado, né? Pregando aquela coisa, e hoje no futuro, um padre se vestindo com uma marreta para poder defender essas pessoas, né? É um negócio, e com aquela, né, ainda coloca aquela máscara assim, dá um negócio bem futurista, Mad né? Men, né? Mas, Mad Max. Bem Mad Max, né? Mas dá proteção, tudo bem, né? Tantas coisas que ele podia estar fazendo outra coisa, ele podia estar indo da paróquia dele. A paróquia dele é a rua. Entendeu? Ele está lá todo dia entregando alimento, ele está lá todo dia entregando roupa, cuidando de quem a gente, né? De pessoas que a gente nem considera a gente, né? E ele fala, né? Eu vejo Jesus em cada um desses moradores, né? Ele diz: Jesus está entre nós e Jesus passa fome, e Jesus dorme na rua, e Jesus está no leito de hospital que falta oxigênio, né? Porque Jesus é o nosso irmão. Só que aquele espírito, né, já consegue ver isso, né? Nós ainda vemos o próximo e, né, vemos um inimigo, alguém que pode nos fazer mal. E esse é o sofrimento dele, né, Lu? Olha só, como é o nível de sofrimento, né? O sofrimento do Padre Júlio é esse o sofrimento dele. É o sofrimento do outro. É o sofrimento do outro. Aqui nós estamos falando do nosso sofrimento. Não é? Como que ele consegue recurso para fazer aquilo que ele está fazendo? Não sabe. Simplesmente aparece, ele vai lá e faz. Ele não está preocupado com essas situações. Ele é o canal, né? Sim. Existe, né, um monte de gente por trás dele, né? Mas é ele que faz aquilo movimentar, aquela roda girar, né? E é por causa dele que eles estão menos largados, menos abandonados, né? Esses irmãos. E aí a gente fala do caso do Júlio, mas existem outras pessoas que estão fazendo as mesmas coisas, só que de repente não tem essa repercussão toda, né? E tem pessoas que estão fazendo nas igrejas evangélicas, estão fazendo
nas igrejas católicas, estão fazendo nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, em todos os lugares estão fazendo. Pessoas que não estão fazendo dentro do conceito religioso, pessoas anônimas, Sim. ONGs, ONGs, né? Tem aí o grupo, tem o pessoal do Unidos do Bem. Gente, eu acho assim, mesmo com esse negócio da pandemia, que a gente não pode ter aproximação, aquelas coisas que a gente está tendo esse distanciamento social, esse grupo, o pessoal do Unidos do Bem não largou de mão as pessoas que eles já ajudavam antes, continuam as campanhas, continuam com um desejo, com a vontade de realizar e de ajudar o próximo. Aí eu pergunto, se essas pessoas param de ajudar, como que elas ficam sendo soldados de Deus, sendo soldados de Jesus? Você aí que ajuda, você aí que participa do centro espírita, vocês não estão tristes, às vezes, de não poder participar? De estar lá no centro, trabalhando, Dando servindo, passe. dando passo às coisas? Estão, não estão? Eu sei que estão, eu também estou, todo mundo está, né? Temos que ter paciência, sim, temos. Mas eu estou falando isso porque essas pessoas continuam ajudando de alguma forma, se reinventaram, na realidade, né? Para poder continuar ajudando. Então, cada um faz aquilo que pode, né? E essas coisas nos fortalecem, gente, que ele está falando aqui, ó, dessa coragem de estar fortalecido, para que no momento que vem esse sofrimento que vai nos abater, Deus nos encaminhe essa consolação, para que nós possamos lá na frente ter as recompensas, não olhando, não é fazendo hoje, pensando lá na frente que Deus vai me dar uma recompensa, não, porque senão o negócio da direita e da esquerda não vai dar certo, né? Mas aqui ele coloca todas essas coisas aqui, né? Que a gente tem que se elevar. Temos que nos elevar. Isso mesmo. Eu vou ler o último parágrafo, Ju. Tá. Lacordaire termina essa mensagem falando assim: bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Nessa parte aqui, Ju, eu ouvi uma história hoje que eu acho que tem tudo a ver, né? Que era assim, uma senhora teve, né, o câncer, foi tratada, mas não teve metástase, né? O tratamento não surtiu o efeito da cura, né? E aí o médico que tratava ela, ele também é espírita e médium. E aí, diante da falta de ter o que fazer, ele sugeriu para a paciente um tratamento numa reunião onde se materializavam doutores espirituais, né? Como uma tentativa, né? E aí ela foi encaminhada a esse centro espírita que faz esse trabalho, um trabalho incrível, Ju, né? Onde o médico ele se materializa e trata o doente, né? Então, eles, né? Quem estava naquela reunião viu a materialização do espírito tratando aquela senhora, e aquele espírito materializado conversava com outro espírito, que esse outro espírito não era visto, mas todos ouviam a voz dele, né? Pelo fenômeno da voz direta. E o médico estava junto com a paciente, e os médicos espirituais, eles falavam em inglês, né? E falavam, wonderful, wonderful, né? E o doutor, ouvindo aquilo, falou assim, mas que tem de wonderful? Essa senhora está com metástase no corpo inteiro. O que tem de maravilhoso nisso, né? E aí depois ele explica, essa senhora, né, morreu com aquela doença, né? Mas os médicos espirituais, eles falavam que era maravilhoso como ela estava aceitando a doença,
como ela estava lutando com coragem, né? Fazendo tudo o que a medicina da Terra podia fazer, mas ela estava em paz, aceitando a vontade de Deus, né? Aceitando aquela prova. E é isso que a mensagem diz, né? Por mais e ele falava assim que essa aceitação, essa submissão, essa resignação diante das provas vai surtir efeito no espírito, né? Quando o corpo não servir mais, esse espírito terá alçado uma nova patamar. Já não vai ser aquele espírito que encarnou, né? Ele sai da prova fortalecido, renovado, né? Eu achei, ele falou, uma lição assim incrível, né? A gente pensa que alguém que lutou contra uma doença e desencarnou por ela, a gente fala perdeu para a doença, né? Não, Não. né? Uhum. E ele explicou que a doença, ela limpa o perispírito, né? Ela tira de nós essas dívidas do passado. E quando tira isso e limpa, dá lugar, né, para novas virtudes, para uma nova pessoa. Essa história, Ju, ela ilustra bem essa oportunidade de provar a fé, a firmeza, a perseverança e a submissão à vontade de Deus, né? Confiar que ele nos dá o fardo que a gente pode carregar, né? É confiar que ele faz as coisas do jeito certo, né? Que a gente não está sofrendo à toa, né? Não tem vítima aqui. E que a gente deve sempre tirar o melhor proveito das situações, né? Uhum. E tem situações que realmente são muito difíceis, né, Lu? Sim. Tem situações, ainda mais, eu vejo assim, é que são tantas situações que podem causar sofrimento, coisas às vezes que você não está esperando, situações que podem realmente mudar completamente a sua vida, né? De repente, um filho que se envolve com droga, se envolve, de repente, num acidente, é preso, a mãe muda totalmente a vida para, né? A gente vê essas situações que ocorrem, realmente são situações que mexem demais com a gente, né? Por isso que a gente tem que se apegar a alguma coisa, né? Que a gente possa se apegar a coisas boas, né? Que a gente faça do limão uma limonada, né? E ele fala aqui, né? Às vezes é a vontade de Deus, são situações que nós temos que passar. Esse nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Aqui, por enquanto, o mal ainda prevalece, né? Existe o bem? Existe. Existem dores? Existem, mas existem alegrias, existem outras coisas que aos poucos vão mudando. Então, que nós carreguemos dentro de nós essa sementinha que vai nos ajudar a passar pelas dificuldades lá na frente de uma forma melhor. Às vezes é fácil a gente falar, né, Lu? É muito fácil a gente falar, comentar, passar pela situação que é o difícil, né? E cada um sabe da sua dor. Sim. Cada um sabe da sua dor e a forma como tem para passar. E às vezes não adianta a gente ficar aconselhando, falando A e B, como passar pelo sofrimento. Não tem como. Né? Cada um sabe a sua dor, mas o Evangelho deixou muito claro, nada de desânimo, né? Coragem. É isso que a vida espera da gente. Coragem, nós não estamos sozinhos, né? Por mais difícil que a situação esteja, a gente tem meios, né, de pedir ajuda, de movimentar as coisas, né? A gente tem inteligência, né, criatividade. A gente tem um anjo da guarda, né, que está ali falando, vai por aqui. Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Por que você não liga para fulano, né? Às vezes a gente pensa que as ideias são todas nossas, mas não são, né? Deus está conosco sempre. Ajuda vem nesses pensamentos,
A ajuda vem numa palestra que a gente assiste, num livro que a gente lê, né? A gente precisa abrir esses canais e aproveitar, né? Porque nós não estamos sozinhos. E interessante você falar isso, né, Lu? E eles nem não citou aqui nesse trecho, mas quando você fala essas coisas, nós estamos também falando do nosso orgulho, né? Às vezes, para eu ligar para alguém, às vezes eu tenho que baixar, né, tirar o orgulho de mim para poder pedir essa ajuda, de poder fazer essa ligação, né? Às vezes me retratar com alguém que eu Pedir desculpa. desculpa, né? Tem tudo isso, acaba envolvendo todo esse sentimento. E aqui no final ele fala aquilo, né, Lu? Que porque aqueles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltaram na terra. E após o trabalho virá o repouso. Ou seja, aqui não é o berço esplêndido para a gente ficar deitado e assistindo as coisas acontecerem. Olha a decepção. A decepção do rapaz. Não é, Ju? Não é. Então, quando vier o convite para o trabalho, né, a gente tem que agradecer, né? Porque a gente tem um grupo de pessoas que quer trabalhar com a gente, né? Imagina se fosse o contrário, a gente quisesse realizar uma coisa e não tivesse quem fazer, né? Então, assim, a gente tem que arregaçar as mangas, porque Deus age nas criaturas pelas criaturas, né? Deus precisa do médico tratando do doente, né? Deus precisa da mãe e do pai cuidando do filho. Deus precisa que a gente ocupe os nossos lugares. Deus precisa que o palestrante espírita esteja a postos com a sua palestra pronta, né? Ainda que ele não seja o Haroldo nem o Divaldo. Então, a gente está aqui para isso, para ocupar o nosso lugar e transformar esse planeta, né? Verdade, Lu. Deus precisa do Padre Júlio, lá no centro de São Paulo, defendendo os moradores de rua, e ele está lá, né? Tá lá, Lu. Tá brigando lá, tá? Tá, a briga é boa. Mas ele é forte, filho. Pensa o quê? É. Chega Eu tô do perto. lado dele. Vou pegar uma marreta e vou lá também. Afe Maria. Usa máscara, Lu. Usa máscara. Ju, mais alguma coisa sobre o nosso tema? Não, Lu. Não tem, não. Eu só tô na realidade, eu tô degustando tudo isso que a gente conversou aqui, pensando nas coisas que a gente conversou, Lu. É isso mesmo, gente. O evangelho a gente não pode só achar que é, né, uma conversinha de meia hora, né? A ideia é que ele fique ali na nossa cabeça, né? Para que quando a gente vá, né, agir com o próximo, tomar uma atitude, a gente lembre, bem-aventurados os aflitos, mas não qualquer aflito. Bem-aventurado quem sabe sofrer, né? Então, que a gente guarde essas palavras no nosso coração, né, para que a semana, que a gente consiga nortear as nossas atitudes pelo Evangelho de Jesus, né? É isso que a gente precisa fazer. Então, eu vou me despedindo aqui, Ju, do pessoal, dos meus amigos, que eu estou morrendo de saudade, que a gente está aí ansioso pela vacina, e vou pedir para o Ju fazer a palestra, a prece para nós. Tá bom. Então, nesse momento, nós vamos encerrando esse nosso bate-papo aqui, esse momento de reflexão, conversando aqui um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, esse Evangelho que Kardec nos ajudou, que ele compilou juntamente com os nossos amigos da espiritualidade. O que nós conversamos esta noite nos auxilie no nosso dia a dia, nos fortaleça nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias, que possamos ser pessoas mais felizes, mais corajosas, mais determinadas a fazer o bem, a sermos pessoas melhores.
Peço a Jesus e a Deus que proteja a cada um dos seus lares. Proteja seus familiares, seus filhos, seus pais, suas esposas, esposos, trazendo muita luz, muito amor, envolvendo todo o ambiente com aquela serenidade, com aquela paz, e que essa paz se expanda pelo nosso bairro, pelos lugares onde trabalhamos, pelos hospitais, pelos asilos, por todos os lugares onde existe a dor, o sofrimento, onde existe a angústia. O Pai querido, abraçai cada um desses irmãos, dando a eles a paz necessária para continuar a sua jornada. Incentivamos a ter coragem, a ter determinação. Nos proteja nesse momento que estamos vivenciando no nosso planeta Terra. Sabemos que nada é por acaso, tudo tem um propósito e às vezes não sabemos o propósito, mas tu sabes. Então te pedimos a proteção e mais uma vez a coragem para passar por todas essas dificuldades. Te pedimos a paciência, te pedimos a resignação, que possamos realmente sermos pessoas melhores todos os dias. E assim vamos nos despedindo, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito sempre a tua vontade, Pai, tanto aqui na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa nossas dívidas à medida que nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Ju. Obrigado, Lu, pelo convite, viu? Valeu. Obrigada, pessoal, pela companhia, por nos acompanharem. Deixa um comentário aí para eu saber que vocês estão assistindo, tá bom? Um grande abraço. Tchau, Ju. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Beijo para todo mundo aí do Nova Fé. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa semana.